Olha só, a CPMI do INSS, que todo mundo queria ouvir, o irmão do Lula, né? Que lembra que o irmão do Lula está envolvido nesse troço até o fio do cabelo, né? Só não é mais porque ele não tem tanto cabelo assim. Mas agora descobriu-se que não é só o irmão do Lula, não. O filho do Lula também, o Lulinha, recebia mesada do careca do INSS, tá? É aquilo que eu falo para vocês, essa questão do INSS pega muito o PT. Isso é um esquema que eles têm há muito tempo. Não é só o irmão do Lula, não é só o filho do Lula, não é só a Gleisi Hoffmann. Um monte de gente na esquerda gosta desse esqueminha de descontar dinheiro dos aposentados para pagar sindicato, não sei o que lá, umas besteiras que ninguém quer, é só golpe esse troço. E olha só, a CPMI do INSS vai convocar o filho do Lula, ou pelo menos vai botar em votação a convocação do filho do Lula. Vamos entender o que está acontecendo ali, qual é a denúncia. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, o dia mais quente do ano, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a CPMI do INSS continua muito quente, como eu falei para vocês, esse troço ia chegar em muita coisa, porque, diferente da CPMI do 8 de janeiro, essa CPMI agora, primeiro, tem a liderança que é da oposição, e segundo, tem muita coisa para apurar, né? O 8 de janeiro, a verdade é que não tinha muita coisa que apurar, era mais o questionamento sobre a omissão do governo federal. Aqui não, aqui tem muito que apurar, muita coisa para ser levantada. E o depoimento do senhor Edson Claro, que é um ex-funcionário do careca do INSS, que parece que está brigado com o chefe inclusive está ameaçando ele, então está uma confusão danada entre esse Edson Claro e o chefe, o que é ótimo para a gente. A melhor coisa quando acontece nessas quadrilhas aí de roubo, de corrupção e coisa e tal, é quando o pessoal briga um com o outro, que aí pronto, todo mundo entrega todo mundo e dá uma merda, né? Então tá aqui, o senhor Edson Claro, ele foi chamado na CPMI do INSS, e nessa declaração ele falou que o careca do INSS, que é o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, ele teria pago uma mesada de cerca de 300 mil reais para o Lulinha, né? Isso é aquele negócio, vocês sabem, é muito comum políticos receberem dinheiro através dos filhos. Os filhos atuam como uma espécie de laranja dos políticos, né? O próprio irmão do Lula certamente estava recebendo também para o Lula. Esse dinheiro, não tenha dúvida, uma parte é do Lulinha mesmo, evidentemente, uma parte é para o próprio Lulinha. Mas uma parte disso daí vai para o Lula, meu amigo. Isso daí, o filho é o laranja do pai. Isso é a coisa mais normal do mundo, mais comum de acontecer do mundo, né? Lembra do caso lá do Joe Biden com o filho dele, lá o Hunter Biden, que tinha um emprego numa empresa russa, não é empresa ucraniana, chamada Burisma, lá na Crimeia, ocupada pelos russos, né? Então, o Hunter Biden tinha emprego nessa empresa russa e recebia um salário nababesco, mesmo não tendo nenhum tipo de ligação ou nenhuma especialidade nessa área, né? E muita gente suspeita que era isso, ele era o laranja do pai, né? Veja, ser vice-presidente de uma empresa dessa, o cara não fazia nada, ele só recebia salário, né? E por que ele recebia salário? Porque se pagasse direto para o Joe Biden ficaria estranho. A mesma coisa que se o careca do INSS depositasse dinheiro na conta do Lula, ia ficar muito estranho, porque o Lula é o presidente da República, né? Fica estranho aquele dinheiro caindo na conta dele ali. Então, deposita na conta do filho, que tá tudo em casa, meu amigo. E depois o filho dá um jeito lá com o pai, faz os acordos dele lá, eles dão um jeito lá e pronto, o dinheiro tá na família, tudo se resolve, né? Então tá aqui, ó, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, a CPMI do INSS, tem indícios apurados pela Polícia Federal de que Fábio Luiz Lula da Silva, de 50 anos, o filho mais velho do Lula, com a Marisa Letícia, manteve relação de proximidade e até uma sociedade empresarial com Antônio Carlos Camilo Antunes. Então, ou seja, o careca do INSS era próximo do Lulinha, né? Conhecido nos meios políticos como careca do INSS, que está preso desde o dia 12 de setembro. Então, isso é outra coisa positiva. Eu espero que ele fique preso por muito tempo e faça uma delação. Em um depoimento relevante sobre as fraudes na Previdência, uma pessoa, que foi o senhor Edson Claro, afirmou que Lulinha, como filho do presidente é chamado, foi recebedor de valores do careca do INSS. Uma cifra aproximada de 25 milhões, não está claro aqui se é reais ou dólares, né? Em pagamentos mensais de cerca de 300 mil reais, o que era tratado como uma mesada, não foi especificado o período. Então, mas é fácil fazer a conta, é só dividir 250 milhões por 300 mil e você vai ver que esse prazo é muito maior do que o governo Lula, ou seja,
o pessoal continuava usufruindo dessa história da mesada, né, mesmo fora do governo Lula. Por que isso? De novo, esse esquema de roubo de aposentado, isso é coisa do PT, todo mundo sabe disso lá em Brasília, é os políticos da esquerda que adoram, né, chafurdar nesse negócio de descontar, fazer desconto de aposentado e com isso ganhar dinheiro, né? Então, além disso, o filho do presidente da República também fez viagens juntos com o careca do INSS para Portugal, segundo depoimento coletado pelas investigações. Ou seja, era realmente muito próximo do careca do INSS. Todo mundo prestando atenção no irmão do Lula. Não estou dizendo que o irmão do Lula seja inocente, não. O irmão do Lula também está nessa jogada. Pode ter certeza que é a mesma coisa. É o modus operandi do PT. É evidente que isso vai acontecer, né? Mas agora o filho do Lula está nessa história. Olha só, a oposição critica o governo após o Lulinha. Quem poderia imaginar, né? É o que eu falo. Quem poderia imaginar que o Lula ia fazer corrupção, né? Já avisei para vocês, o Lula vai terminar os dias dele onde ele merece, na cadeia. Ah, mas a Lava Jato já prescreveu, o Petrolão já prescreveu, mas já tem crimes novos, já o Lula já está cometendo crimes novos porque é lógico, é da natureza dele, é isso que a esquerda faz, cometer crimes, é isso que a esquerda faz, é corrupção, é só isso mesmo, né? Então tá aqui, ó, a reportagem do Poder 360 mostrou que Edson Claro, ex-funcionário de Antônio Carlos Antunes, disse em depoimento, depoimento para a Polícia Federal, tá? O filho do presidente também viajou com careca, segundo as investigações. Ou seja, tá aqui o pessoal, todo mundo sabe como o Lulinha ficou rico. Esse é o método da organização criminosa petista. E de novo, não é o filho do Lula, isso aí é o Lula, tá? O filho do Lula é o laranja do Lula. Ele recebe o dinheiro desse pessoal, porque ficaria feio pagar diretamente para o Lula, e depois esse dinheiro vai para o Lula. Uma parte, né? Lógico que uma parte fica com ele, né, ganha um trocado por isso daí, né? Aqui tem mais informações em cima disso e o Viana, o Carlos Viana da CPMI, ele está querendo ouvir o Lulinha, que está querendo chamar o Lulinha para explicar essa história, né? Então isso daqui eu acho que é uma boa jogada isso, assim, de novo, não acho que vai ser fácil, tá? Porque lembra que ainda existe uma maioria de governistas na CPMI do INSS. Mas quem é que vai querer votar agora contra esse caso do Lulinha, né? E mais do que isso, ele pode insistir em ouvir o Lulinha pra caramba. Se o pessoal falar, ah não, então peraí, então vamos chamar o irmão do Lula, né? Vamos chamar o irmão do, já que não vai ter o filho do Lula, chama o irmão do Lula, né? Então, aí e outra coisa positiva também, é possível que tenha havido um acordo no pessoal da CPMI para não chamar o irmão do Lula. Foi um acordo lá que eles fizeram e coisa e tal. Não tem nada sobre acordo sobre o filho do Lula. O filho do Lula pode ser chamado. Então, as duas coisas podem dar certo, né? O importante nessa história toda aí é desvendar esse caso, porque como eu falo para vocês, isso é coisa antiga, isso é coisa sabida. Esse esquema de roubar aposentado, isso é uma coisa antiga do PT lá em Brasília. Vocês lembram da Gleisi Hoffmann e o ex-marido dela, né? Antes do Lindbergh, ela era casada com um cara lá, não lembro mais o nome dele, que também era político lá em Brasília. E ele também estava envolvido, foi acusado na época de fazer desconto de aposentado. Esse esquema de desconto de aposentado, isso não é coisa nova, cara, isso é ligado à esquerda. Tá aí o filho do Lula implicado nessa história. Espero que tenha realmente o depoimento dele na CPMI do INSS. Acho que vai sair muita coisa interessante dessa história aqui. Quem imaginaria, não é mesmo? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.